Olá, pessoal! No livro de Jó está escrito: Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Você já foi desprezado? Com certeza, né? Você já desprezou alguém? Você às vezes pode não saber, mas já aconteceu. Muitas vezes acontece sim de a gente desprezar alguém. O desprezo é um pecado. Para você ter uma ideia, Deus, ele é muito grande, muito poderoso. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, mas ele não despreza ninguém. E ele teria razões para nos desprezar. Pessoas pecadoras que vai com o vento no tempo que se acaba de uma hora para outra. Num simples palavra, num simples olhar, num simples assopro de Deus, estaríamos acabados. Mas ele não nos despreza. A palavra de hoje é muito rápida e muito simples. Não despreze ninguém, porque é um pecado. O desprezo não está relacionado muitas vezes com orgulho. Saiba disso. Às vezes uma pessoa te despreza porque ela não sabe conversar. Então, para começar, se uma pessoa desprezar você, não pague com desprezo. Olhe para ela e entenda que ela precisa talvez de um tempo. Você talvez a machucou ou ela tem algum problema que ela não está sabendo conversar. Ela aprendeu a ser desprezada, ela aprendeu a desprezar as pessoas ou ela não sabe que está desprezando. Se você tiver algum problema que alguém está desprezando você, tenha paciência ou chegue para ela e fale que o desprezo dela está doendo. E aprenda também com isso que você não deve desprezar ninguém. Trate a outra pessoa como você gostaria de ser tratado. Como disse Jesus, ame ao próximo como a ti mesmo. Eu quero deixar em Romanos 12:10, que diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, né? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Se você tomar essa palavra ao pé da letra, você não vai desprezar ninguém. Tem a outra pessoa com honra. Cumprimente ela. Se você está com algum problema, você não consegue falar com essa pessoa, ao invés de não responder ao bom dia ou à boa tarde, ou ser indiferente, fazer de conta que não está ouvindo, é melhor você ser direto. Olha, eu estou precisando de um tempo, eu preciso agora que você respeite esse momento, eu me machuquei com a tal situação, ou eu estou passando por uma dificuldade agora, eu não consigo conversar sobre o assunto, eu não quero que você se sinta desprezado, então me dê um tempo, por favor. Sabe por quê? Porque o desprezo é uma arma terrível. Muitas pessoas usam-a para machucar outras pessoas, só que ela deixa marcas no relacionamento, em qualquer relacionamento. Ela deixa muitas marcas. Aqui também está escrito assim, olha, não vos vinguei a vós mesmos. Né? Esse aí no versículo 12:19 de Romanos, Paulo diz que não devemos nos vingar nós mesmos. Então, já é um ensinamento, não vingue-se a si mesmo. Então, desprezando uma outra pessoa. Se uma pessoa, você está gostando de uma pessoa, de um rapaz, de uma moça, e ele está desprezando os seus sentimentos, não se sinta desvalorizado. Se ele disser assim, olha, o problema não é você, não é em você, não é você, sou eu. Acredite, não é mesmo. Não é mesmo? E creia que se Deus está afastando, está dando esse tempo para essa pessoa não querer você nesse momento, é um tempo para você parar e refletir. Porque pense o seguinte, se ela paga você com desprezo, agora, quando você se relacionar com ela, imagine que ela não vai aprender a te respeitar, a te dar valor. Então, ela vai machucar você no futuro porque ela não vai saber conversar. Então, preste atenção nesse sinal. Se ela despreza você já agora, um dia quando vocês se casarem, ela vai brigar com você. Ela vai ficar sem falar com você talvez 1 mês, 2 meses, 1 semana, 2 semanas dentro de casa. E isso é muito desagradável, vai te causar muita dor, porque ninguém gosta de ser desprezado.
O desprezo significa que você não está dando o valor merecido a uma pessoa, e isso é pecado. Olhe bem que Jesus Cristo, ele é o Rei, o Filho de Deus, e ele não menosprezou a gente, ele se deu a si mesmo por nós, para nos salvar, para mostrar o valor que nós temos para ele. Então, não valorizar uma pessoa é um pecado muito grande. Aqui também em 1 Pedro diz assim: tratai a todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Honrar a todas as pessoas. Fique com Deus e crescemos em maturidade e vamos respeitar as outras pessoas, dar o respeito que elas merecem. E não se sinta desrespeitada e não se sinta muito para baixo se alguém menosprezar, se alguém desrespeitar, se alguém desprezar você. E você que tem o hábito de desprezar outras pessoas, isso é um pecado. Não se sinta melhor que outras pessoas porque você tem um estudo melhor, porque você sabe falar melhor, ou porque você tem uma situação financeira, espiritual melhor. Não sinta-se maior que outra pessoa. Sempre vai existir uma pessoa que está um pouquinho mais acima que você. E olhem, a maioria das pessoas que eu conheço, elas deveriam ser muito arrogantes, porque elas têm as condições seculares para isso, um estandarte de vida muito bom, uma escolaridade muito boa, mas elas são muito simples, porque elas aprenderam que valorizar uma outra pessoa é uma virtude. Isso faz você grande, valorizar, dar valor às pessoas. Valorize quem está do seu lado, não despreze ninguém, não despreze nada. E principalmente não despreze a palavra de Deus, não despreze o amor de Deus, não despreze a obra de Jesus Cristo na cruz e não despreze o amor que ele tem por você. Um abraço, fique com Deus, boa noite, tchau.